Boa noite a todos, sejam bem-vindos, encarnados e desencarnados. Mais uma vez agradecendo a oportunidade a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora, por estarmos aqui. Agradecendo também a espiritualidade maior, a irmã Anastácia e todas as equipes que nos recebem. Então pedimos a Jesus que abençoe mais uma vez a casa, iluminando, fortalecendo os trabalhos, iluminando a todos nós, levando também as mesmas bênçãos aos irmãos que não puderam chegar até aqui, e que possamos nós, então, mais uma vez, recebermos aquilo que precisamos e doar também aquilo que pudermos. Jesus, então, permita que a espiritualidade maior nos envolva, nos prepare para esta noite, para receber, então, o que precisamos, e que possamos, então, vibrar muito amor e muita luz para a casa, os trabalhos, principalmente para os irmãos mais necessitados, que passam pelos tratamentos, os irmãos também que sofrem por aí, por todo o nosso planeta, que as mesmas vibrações cheguem até eles, através de uma mão amiga encarnada ou desencarnada. Que possamos nós, então, estar envolvidos nessa noite, agradecendo a Deus por mais esse dia, agradecendo por tudo que temos, por tudo que recebemos, por mais uma semana e muitas bênçãos, e pedindo também o fortalecimento para toda a nossa caminhada. Agradecidos que somos, pedimos a Deus, então, que levem os mesmos bênçãos aos nossos queridos, aos nossos lares, a todos os nossos irmãos que nos auxiliam na nossa caminhada. Que possamos nós, no momento oportuno, auxiliá-los de qualquer maneira que seja, mas que estejamos sempre abertos e que possamos, então, sentir a necessidade do auxílio. Muito obrigado, então, à espiritualidade, e pedimos, então, a permissão para iniciarmos. Que assim seja. Assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e para toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Um bom evangelho para nós. Boa noite a todos. Boa noite também à espiritualidade amigos, nossos amigos desencarnados. Tem alguém vindo pela primeira vez? Seja bem-vinda. Como que é seu nome? Tânia. Prazer, Tânia. Então, nós iniciamos esse trabalho com a preleção. O livro que nós estamos trabalhando continuamente é o livro Pão Nosso, que é uma psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Para quem tiver interesse, os capítulos anteriores eles estão no nosso canal do YouTube, né? Nós iniciamos esse livro durante a pandemia, então nós estamos mantendo as gravações para o pessoal que acompanha por lá também. Então, Pão Nosso é uma obra na qual Emmanuel ele pinça algumas lições do Evangelho e esse versículo, às vezes nem um versículo inteiro, né? uma frase ali, ele começa a trabalhá-lo à luz da doutrina espírita, né? Com os conhecimentos que o Espiritismo nos permite, trazendo essas lições para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Lembrando, né, que as lições elas são vastas, são riquíssimas, né? Conseguimos expandi-las por muitas vertentes, porém ele pega uma linha de raciocínio e a gente, por nossa vez, tenta auxiliar a compreensão aqui. Então eu já deixo à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem parar a qualquer momento, comentar, complementar, perguntar, fiquem à vontade, tá? O capítulo de hoje é o capítulo 153 e tem como título Não Tropecemos. Então, normalmente o título ele já nos dá uma ideia, né, daquilo que ele vai trazer para nós, o sentido que vai ser trabalhado no texto.
Então vamos entender a palavra, o tropeçar, né? O que é tropeçar? Estamos andando e eu tropeço, certo? Existe um ditado popular que diz, né, que nós ou ninguém tropeça nas montanhas, né? Tropeçamos nas pedrinhas. Já ouviu esse ditado? Por que nós tropeçamos nas pedrinhas e não nas montanhas? Montanha está visível. Isso. Quem falou? Eu. Valeu, Rê. Então a montanha está lá, né? Você falou, opa, aqui eu sei que é uma dificuldade grande, aqui é problema, né? Aqui o tombo vai ser grande se eu cair, né? Mas não que nós não possamos também tropeçar nas grandes coisas. Mas, né, quando a gente vê uma grande dificuldade ali, nós tomamos um pouco mais de cuidado. Porém, às vezes aquilo que vai nos fazer cair são as pequenas. Então tem uma pedrinha ali, é um descuido a colar, né? É um pontinho que às vezes a gente deixa passar desapercebido e aí é onde a gente tropeça e cai. E a queda às vezes é feia. Por quê? Porque nós vamos transmitir isso para o sentido espiritual, né? Então ele traz essa parte do tropeço, que nós podemos pensar na parte física mesmo, do cair ao chão, porém nós estamos falando de uma coisa um pouco mais aprofundada, nossos tropeços na nossa caminhada. O que é essa caminhada? Essa jornada evolutiva, a qual nós estamos vivenciando cada um com as suas pedras de tropeço. O que são as pedras de tropeço de cada um? Aqueles pontos ali que nós estamos trabalhando durante a nossa encarnação, né? E ali é onde, possivelmente, se nós não nos acautelarmos, nós podemos cair. Então, vai ser mais ou menos em cima disso que Emmanuel vai trabalhar hoje. Nas pequenas coisas, nos tropeços, né? Como diz, qual é o dito, Mário? No orar e vigiar, né? Nós devemos estar constantemente vigiando, né, a nossa caminhada, em especial vigiando onde? A nós mesmos, né? Porque nós queremos vigiar o outro. Olha, o Pedro faz isso, faz aquilo, né? Mas nós acabamos de esquecer de olhar com cuidado dentro de nós os pontos ali onde estamos dando uma derrapadinha e que nesse somatório de pedrinha em pedrinha ali vira uma brita que nós podemos estar caindo, né? Então, o capítulo, né, o versículo, desculpa, que Emmanuel usou de base para o título e para o texto, é uma passagem do Evangelho de João, capítulo 11, versículo 9. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Então eu vou contextualizar essa passagem do Evangelho de João. Esse capítulo 11, Jesus estava exercendo seu ministério público, né? Ele estava ali andando na região da Judéia e curando, levando seus ensinamentos, né? Estava ali preparando a sua caminhada, a sua missão, né? E ele recebe a notícia que um amigo pessoal dele, Lázaro, ele se encontrava doente e havia falecido. E as irmãs desesperadas falam para Jesus, né? Lázaro se encontra doente e Jesus fala para você, aí Lázaro morreu. E aí Jesus fala, olha, vamos retornar para Betânia, que era onde Lázaro vivia. Mas os discípulos questionam Jesus, falando, mas Jesus, já tentaram te apedrejar lá? Como que nós vamos voltar para lá, né? E aí Jesus responde para eles, né? E aí vem essa fala de Jesus que ele diz, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Então a gente vai trazer também essa fala de Jesus para o sentido espiritual, né? Então tudo que Jesus falava, ele trazia uma lição. E o que é o dia nessa lição de Jesus? A gente vai falar em dia e noite, em claro e escuro, né? Então nós podemos falar também, trazer para dentro de nós a nossa parte clara, a nossa parte luz e a parte escura ainda pautada nas nossas imperfeições, né? Naquilo que vai se tornar dificuldade no nosso caminho. Então ele fala, olha, tá claro, né?
dentro de nós, olha, isso é uma coisa boa, nós estamos vigilantes, nós estamos seguindo o bom caminho, estamos fazendo aquilo que é certo, aquilo que é bom, então aqui nós não vamos tropeçar. Né? Nós estamos vigilantes dos nossos riscos ali. A gente pega um defeitinho que nós temos, olha, eu sou uma pessoa que eu sou um pouco ciumento. Eu falo, então eu tenho que tomar cuidado com o meu ciúme. Então eu estou clareando ali a minha dificuldade para falar, não vou deixar ele me criar dificuldade. Então, quem está me dando no claro não tropeça. Quem está iluminando ali a sua dificuldade, a sua deficiência, aquele que está vigilante com os seus problemas, ele provavelmente não vai cair. Agora, se a gente caminhar no escuro, se a gente não se preocupar com as pequenas coisas, com as dificuldades, com as nossas imperfeições, com aquilo que pode nos fazer falir, né? Então nós temos chance de tropeçar. E aí, só para dar um desfecho para vocês, né? Aí Jesus responde para os discípulos, né? Ele fala que nosso amigo Lázaro dorme, né? E eu vou despertar ele do sono dele. Lembrando, né, que para nós a ressurreição de Lázaro não é uma ressurreição. Jesus não pegou Lázaro morto lá e ressuscitou ele, porque biologicamente, né, isso é impossível. Porém, né, Lázaro se encontrava no estado ali de catalepsia, né, de dormindo, né? E aí Jesus, com sua possibilidade, né, magnética e incomparável, ele conseguiu fazer Lázaro retomar ali a sua saúde, né? Saúde física. Então, nos escritos, né, diz que Jesus, ele fez Lázaro reviver, mas aqui ele já diz, né, que Lázaro dormia, né, e o acordou. Então vamos seguir aqui para o texto de Emmanuel. Então ele diz que o conteúdo da interrogativa do mestre tem vasta significação para os discípulos da atualidade. Então, quem são os discípulos da atualidade? Nós, né? Estamos aqui buscando compreender as lições de Jesus para a prática nas nossas vidas, né? Então, essa frase, esse ensinamento de Jesus tem grande importância para nós. Não há 12 horas no dia. Então, vamos falar ali que ele dividiu o dia, as 24 horas do dia na parte clara e na parte escura, né? 12 horas de sol e 12 horas de escuro. Lembrando ainda que a época de Jesus, os recursos para, né, se poder, vamos dizer assim, trabalhar e realizar as atividades nas horas escuras era bastante limitado, né? Então, havia sim alguma coisa de tocha, alguma coisa de vela, eles falam do candelabro, né? Mas não havia energia elétrica, não havia nada que possibilitasse essa nossa, vamos dizer assim, mobilidade como nós temos hoje, né? Então, tinha a parte que a atividade normalmente exercida durante a parte clara, né? A parte escura, eles já iam se achegando para suas residências, né? E ele coloca, não há 12 horas no dia, conscientemente, cada qual deveria inquirir de si mesmo em que estará aplicando tão grande cabedal de tempo. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? O nosso grande cabedal, né? As grandes oportunidades, tudo aquilo que nós podemos estar realizando nessas 12 horas. Por que ele coloca 12 horas? Vamos dizer que na parte clara a gente está em atividade, na parte escura poderíamos estar aí descansando, dormindo, né? Mas nós também entendemos que espiritualmente nós não dormimos. O nosso espírito ele continua em atividade e isso é totalmente proporcional àquilo que nós fizemos no dia, à preparação que nós temos para a nossa noite, né? Mas vamos falar na nossa atividade diária, o cabedal, né? A variedade de atitudes, pensamentos, a variedade de ações que nós podemos estar cometendo durante o nosso dia, né? Então, cada um deve se interrogar e verificar onde, como, no que eu estou aplicando as minhas forças e o meu tempo. Já pararam para fazer essa análise? Santo Agostinho ele nos explica, né, que nós deveríamos, né, toda noite passar em revista tudo aquilo que nós vivenciamos durante o nosso dia. Por quê? Porque ali nós vamos conhecer a nós mesmos. É o conhece-te a ti mesmo, né? Por quê? Porque quando eu me conheço, eu vou saber onde estão os meus pontos fracos, onde eu ainda estou tropeçando,
onde ainda eu preciso tomar cuidado, onde eu falhei, o que eu preciso consertar. E aí, quando eu consigo visualizar isso em mim, muito possivelmente nas demais situações eu vou estar um pouco mais vigilante, ou vou tentar fazer diferente. Então essa retrospectiva diária, né, na hora que vai deitar ali, dar uma pensada em como foi o dia, é de grande importância realmente para nós nos conhecermos e vermos onde nós precisamos trabalhar com mais afinco, né? Então aqui ele pede, ele orienta, né, para nós fazermos essa reflexão, né? Fala-se com ênfase do problema de desempregados na época moderna, né? Então é um grande problema na nossa sociedade a questão dos empregos, não é? Tem muita gente desempregada, muita falta de emprego, né? Mas será que é isso mesmo, né? É o que ele coloca. Muita gente entretanto, qualquer crise nesse sentido não resulta da carência de trabalho, e sim da ausência de boa vontade individual. É uma questão um pouco, vamos dizer assim, polêmica, né? Não menosprezando aqueles que estão passando por dificuldade de emprego, né? Mas aqui ele coloca para nós que muitas vezes não é somente a falta de emprego, e sim, né, uma questão de cada indivíduo, porque emprego tem. Agora nós estamos dispostos a realizar as atividades. Eu sou veterinário, eu não vou trabalhar carpinto. O outro, eu sou médico, eu não vou trabalhar lá na borracharia. Então cada um quer o seu ofício, cada um quer ser valorizado e receber aquilo que lhe cabe, ou aquilo que eu acho que eu devo receber, né? Então eu não vou me sujeitar a realizar determinada atividade. Porém, emprego tem, né? Atividade tem. Eu não vou dizer para vocês que não existam exceções, né? Olha, lá no interior do Nordeste, na Sega Profunda, lá a gente não conta. Tudo bem, são exceções. Mas na nossa sociedade, por exemplo, nós estamos conversando aqui, muito possivelmente, de falta realmente de emprego, nós não vamos ficar. A não ser que, né, a gente queira somente trabalhar ou desempenhar determinada função em específico, né? Um inquérito minucioso, nesse particular, revelaria a realidade. Então, mais uma vez, ele está falando, olha, cuidado com os detalhes particulares. Se a gente avaliar realmente, será que falta emprego ou falta alguma coisa? Falta empenho, falta estudo, falta capacitação, falta vontade, falta vai saber o que lá, né? Então é uma análise individual de cada um, né? Muita gente permanece sem atividade por revolta contra o gênero de serviço que lhe é oferecido ou por inconformação em face dos salários. Então aqui são algumas das variáveis que muitas vezes não nos agradam e aí a gente não quer realizar. Então eu não quero fazer isso porque paga pouco. Eu não quero fazer isso porque não quero ficar no sol. Eu não quero fazer isso porque o patrão ele é uma pessoa que não é boa. Eu não quero fazer isso porque eu não tenho habilidade para realizar esse tipo de serviço. Então está dando algumas oportunidades para a gente pensar. E aí o que nós estamos falando? Né? Vamos toda vez ir relembrando do tema, né? Os pequenos tropeços, os pequenos detalhes. Né? Ele deu o exemplo do serviço, de um trabalho. Falta trabalho ou às vezes falta alguma coisa em nós? Né? Já pararam para analisar uma situação que hoje ainda nós enxergamos o mundo ou a nossa sociedade de maneira, vamos dizer assim, tendenciosa ao sucesso ser em detrimento do valor que eu ganho, da posição que eu me encontro. Ainda a gente não consegue ver a mesma importância que tem um irmão que trabalha na enxada plantando do que um irmão que está fazendo uma cirurgia de alto risco, um neurologista. Né? Quem que tem mais valor na sociedade? Poxa, o cara que estudou, o cara que está, vamos dizer assim, operando a minha cabeça, mas sem o cara que está plantando a gente não tem alimento. Somente cada um está cumprindo com a sua missão, com a sua jornada, com a sua escolha, e todos, né, deveriam ter o mesmo valor, mas a gente ainda julga pela posição social, pela dificuldade ou pela oportunidade intelectual. Nós não conseguimos enxergar essa transitoriedade da nossa existência, nós não conseguimos dar importância sem ainda colocar os
as peneiras aqui, os crivos da matéria realmente. Então o mais importante é aquele que se encontra numa posição social ou num cargo maior, ou que pelo seu mérito, sim, né, de estudo, mas também que às vezes teve oportunidades que os demais não tiveram, conseguiram alcançar essa posição. Então, nós ainda espiritualmente nós misturamos as coisas, nós não conseguimos ver a importância do ser em desenvolvimento. E o desenvolvimento, ele não é de acordo com a sua posição, com o seu dinheiro, com o seu status, com aquilo que você adquiriu dos bens transitórios. Jesus já explicava, você quer ser o maior no reino dos céus? Seja o seu servo. Quer ser o primeiro? Ele falava, seja o escravo. O que ele estava falando? Quem que é o grande perante Deus? É quem se doa. É quem é caridoso. É quem dá de si mesmo. E não aquele que tem mais. Não aquele que conseguiu angariar mais. Aquele que aqui é o maior perante a sociedade. Então isso a gente precisa começar a avaliar. Não que não existam méritos naqueles que vão se desenvolver profissionalmente, que vão se desenvolver na sua área de atuação. Não é isso que nós estamos dizendo, mas nós não podemos menosprezar as demais funções. E infelizmente ainda a nossa sociedade ela é muito desigual. Os salários são muito discrepantes. Porém, se mais para frente, né, as coisas forem se igualando um pouco mais, tanto aquele que tiver uma profissão que hoje é supervalorizada, quanto aquele que tiver uma posição um pouco mais humilde não vão diferir tanto financeiramente. Porém, ainda hoje é assim. Então a gente vê até tendo uma inversão, às vezes, de valores, um profissional capacitado, um indivíduo que está graduado, recebendo menos do que algumas profissões informais. Algumas profissões que não precisam de uma formação universitária, que seja uma mão de obra técnica aí, ou especializada, ganhando mais do que um monte de gente graduada. Um dia pode ser que as coisas vão se igualando, porque tudo é necessário, né? Mas ainda aos nossos olhos nós colocamos algumas coisas acima de outras, né? Então acho que é interessante a gente refletir sobre determinados aspectos, colocando bastante em questão a parte espiritual, né? Colocando o porquê, o para que nós estamos aqui encarnados. Tanto aquele que não tem um emprego aos nossos olhos de se almejar, né? Olha, eu não quero ser um coletor de lixo. Por quê? Alguém tem que fazer esse serviço. Mas eu não quero ser. Mas por que ele é menor ou pior que eu? Às vezes ele é muito melhor que eu, muito mais caridoso que eu, muito mais humano que eu, muito mais benevolente que eu. Perante Deus ele é muito maior que eu. Existe uma passagem do Evangelho que fala de uma rainha da França, né? Ela fala que quando ela chegou no plano espiritual, ela viu muitos de seus servos a quilômetros de distância dela espiritualmente. Eles eram muito superiores a ela na parte espiritual. E ela, como uma rainha, como ela achou que ia ser recebida, né? Com os trompetes e as carruagens, né? Mas não, ela realmente viu no plano espiritual que aquilo não contava para a grandeza quando retorna-se a nossa verdadeira morada, né? Então essa nossa passagem, apesar de ser extremamente importante, não é tudo, né? Então, para o agora nosso é fundamental, mas a gente não para pensar que a verdadeira vida nossa não é somente essa, né? É a continuidade que se dá quando nós retornamos à nossa vida espiritual. Então ele continua aqui para nós, né? Sobrevém de imediato o desequilíbrio. Então, quando, né, nos revoltamos com o patrão, nós não queremos aquele salário, vem o desequilíbrio. Então eu não vou trabalhar, eu começo a ficar preocupado, eu começo a ficar aflito, eu não me submeto a isso, e aí vão vindo as dificuldades, né? A ociosidade dos trabalhadores, né? A ociosidade no sentido de não parados ali os trabalhadores, provoca a vigilância dos mordomos. E as leis transitórias do mundo refletem animosidade e desconfiança. Então ele fala assim, o funcionário parado, o patrão já fica tanto ele pé, né? Porque está atrelado, o patrão empregado. E as leis transitórias do mundo? Quais são as leis transitórias do mundo, né? As leis aqui que a nossa justiça humana
determina, por quê? Porque ela tem que modular essa relação entre empregado, patrão, entre a sociedade, né? Então existem as nossas leis que servem para realmente nos auxiliar, deveriam servir para nos auxiliar nas nossas relações humanas. Vão chegar momentos em que as nossas leis, as leis humanas, elas vão cada vez mais tender, né, a se equiparar com as leis divinas, leis de justiça, de amor, de igualdade, de caridade. Porém, ainda não é assim. A nossa lei humana, ela é ainda baseada nas nossas prioridades, né, nos nossos, muitas vezes nas nossas, vamos dizer, aquilo que nós queremos, né, aquilo que quem se encontra no poder quer, mas isso um dia, se Deus quiser, vai acabar, se a gente quiser, na verdade, né, Deus quer, nós que ainda não queremos. Então, ele coloca aqui os mordomos, no sentido de os patrões, ficam, vamos dizer assim, em vigilância com os trabalhadores ociosos. E nós precisamos das leis para ainda acertar todas esses conflitos, né? Quantos processos jurídicos trabalhistas existem, né? E por que isso ocorre? Porque muitas vezes o patrão ele quer se beneficiar ou tirar aquilo que não deve do empregado, outras o empregado se achando no direito de usurpar aquilo que não lhe pertence, né? Nós ainda não agimos de acordo com a justiça, nós ainda não entendemos os deveres que nós temos uns para com os outros, né? Os patrões, eles têm sim, né? Eles estão numa posição de poder ser o tutor daquele empregado, auxiliar daquele funcionário, auxiliar, né, na sua família e na família daqueles que estão à sua direção, né, bem como os funcionários, eles também devem ter a gratidão e devem dar em retorno ao seu empregador aquilo que ele foi convidado a exercer. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós buscamos ali rapidamente tentar achar em qual capítulo, mas eu não consegui hoje para falar para vocês qual que era, mas tem uma passagem que fala bastante dessa relação entre empregadores e empregados, né, que diz dos deveres e direitos de cada um deles. E a gente não pode dissociar direitos e deveres dos direitos e deveres morais e espirituais que nós temos, né? Então, com certeza essas relações, né, elas serão cobradas. Olha, mas por que você quis algo que não lhe coube? Porque eu trabalhava muito, mas não foi acordado isso? Você, quando aceitou aquele emprego, tem lá essa passagem dos trabalhadores da última hora, lá o senhor da vinha falando, viu, mas eu ganhei as 2 moedas lá e trabalhei somente 3 horas. Mas não foi combinado isso? Você aceitou? Né? Mas eu queria mais. Então você vai lá e conversa. Acho que o meu trabalho vale mais, né? Você deveria melhorar um pouquinho o meu salário. Né? Olha, eu posso, eu não posso. Porém, eu não posso tirar do que é seu porque eu não ganho aquilo que eu queria. Então nós precisamos pensar naquilo que é certo, naquilo que é bom, naquilo que é justo e não tropeçar nas pequenas coisas, né? De não tirar aquilo que não nos cabe, de não deixar de cumprir com o nosso dever, de não fazer o mal para o outro, né? Então vão ser nas pequeninas coisas que vão muitas vezes fazer com que a gente perca aí muitas dos aprendizados. Já pararam para pensar que muito também das injustiças que nós passamos estão realmente sendo justas pelas necessidades que nós temos hoje de aprendizado? A gente não pensa por esse lado. Será que aquela pessoa que acha ou que está sendo realmente injustiçada no seu emprego, em algum setor da vida, ele não está passando por aquilo que necessita? Quem sabe eu não fui um patrão muito ruim numa outra encarnação e nessa falar, vamos ver e aprender um pouquinho quanto não é bom ser dessa maneira, né? Então a gente entende, né? Jesus falou para Pedro, né? Pedro, né? Guarda a espada, porque aquele que matar pela espada vai perecer pela espada. O que isso quer dizer? Muitas vezes nós estamos passando aquilo que nós fizemos o outro passar. Não é necessariamente sempre assim. Mas muitas das coisas que nós vivenciamos hoje, se a gente olhar com cautela, se a gente observar bem, pode ser que ali seja uma tendência que nós tivemos ou temos e que nós estamos ali sendo experimentados naquele determinado quesito, né? Se os braços estacionam, as oficinas
adormecem, né? Então a enxada parada ela enferruja, né? Ocorre o mesmo nas esferas de ação espiritual. O que ele está querendo dizer? Se a gente para com o nosso aprendizado, com o nosso estudo, com a nossa atividade espiritual, se eu não estou vigilante, buscando, né, esse acréscimo, essa melhoria, esse desenvolvimento, nós vamos deixar a água parada, né? Água parada vira lama, vira lodo e apodrece, né? Quantos aprendizes abandonam seus postos alegando angústia de tempo? Quantos não se transferem para a zona da preguiça porque aconteceu isso ou aquilo, em pleno desacordo com os princípios superiores que abraça? Então, quantas vezes nós não desistimos de determinada atividade, de determinada proposta que fizemos a nós mesmos por causa de algum motivo? Ah, mas eu não gostava de fulano, ah, ciclano me tratou mal, ah, aquilo não deu certo aqui, mas pode dar certo ali. Então, quantas coisas vão acontecer na nossa vida que nós deixamos as pequenas coisas falarem mais alto do que as grandes coisas que nós havíamos proposto, né? Então é isso que ele está colocando para nós. Vigilância, desenvolvimento espiritual, a parte do nosso trabalho nós precisamos. É lei de Deus, lei do trabalho. Nós viemos aqui para trabalhar, não trabalhar para ganhar dinheiro. Trabalhar é ocupação útil. É ocupação útil para gerar renda, sim, que é necessário para a nossa alimentação, para a nossa moradia e tudo mais. Porém, nós viemos aqui para se desenvolver, através do trabalho que a gente desenvolve o intelecto, é trabalho que a gente desenvolve relações sociais, é através do trabalho no bem que a gente desenvolve a nossa caridade, o nosso amor. E para finalizar, e por bagatelas, né, por pequenos custos, né, grande número de servidores vigorosos, servidores que teriam grandes possibilidades, procuram a retaguarda cheia de sombras. Lembra lá da parte escura do tropeço? No claro a gente caminha sem cair. Se deixou a sombra tomar conta, a gente corre risco de cair, né? Mas aquele que conserva a acuidade auditiva, aquele que está vigilante ali no ouvido, né, ainda escuta com proveito a palavra do Senhor. 2 pontos. Não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça. Então ele falou, né? A vigilância ali no nosso caminho, na nossa vida, nos pontos ali que muitas vezes estão passando desapercebidos, ou até nós percebemos, mas não queremos enxergar ainda, né? Então às vezes são esses detalhes aí que vão fazer com que uma caminhada que poderia estar produzindo bons frutos, transformação, renovação, né? Acerto, ajuste, é o que nós estamos fazendo aqui, não estamos reajustando, né? Planeta de provas e expiações, o que é isso? Estamos espiando as nossas faltas, né? Muitas vezes passando por dificuldades para o nosso aprendizado e provando que nós conseguimos aí dar alguns passos, adquirir esses conhecimentos e praticá-los, né? Então é isso que nós estamos vivenciando aqui na Terra. É cuidado com as nossas pedrinhas de tropeço ali e caminhada que segue no bem, né? Cada um buscando se conhecer e ver aonde que deve tomar cuidado, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário, trazer algum complemento? Certo? Beleza? Então, gente, nós vamos passar para o nosso Evangelho. Muito obrigado a todos. Que Jesus, que Maria, que a irmã Anastácia possam continuar amparando e nos orientando hoje. Que assim seja.